Boa tarde, estamos com mais um programa Equilíbrio Emocional e hoje vamos falar sobre motivação e emagrecimento. E eu trouxe aqui para conversar conosco, o Fábio Krupp, que tem uma história de superação, de perca de peso absurda e vai estar conversando conosco hoje. Fábio, que bom você estar aqui conosco para contar da tua história. Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho aí sobre a trajetória. Conta, Fábio, para quem nos assiste, porque às vezes é tão difícil, A gente engorda, não sabe por onde começar. Qual que foi o gatilho que te fez? Vai estar passando as fotos do Fábio, vocês vão estar vendo, a você, eu preciso emagrecer. Assim, na verdade eu sempre tive um probleminha, um pouco um sobrepeso, a minha estrutura nunca foi uma estrutura magra, mas eu tive alguns problemas familiares, na verdade não um problema familiar, um problema interno meu, você como psicóloga sabe mais do que ninguém o que uma síndrome do pânico pode fazer com alguém, uma depressão, e isso acabou me levando aos 158 quilos, e por mais que familiares, a minha esposa sempre tentando alertar, vamos puxando para fazer um exercício, uma comida mais saudável, eu nunca conseguia efetivamente perder peso. E eu acho que o que provocou em mim essa vontade de falar, não, agora eu preciso mudar, foi o nascimento do meu filho. No dia que meu filho nasceu, parece que algumas coisas mudaram dentro de mim naquele instante, e eu entrei em pânico, eu não vou ver meu filho crescer, eu não vou poder brincar com meu filho, eu vou perder essa melhor fase dele. E aí, a partir daquele dia, mesmo sem muito conhecimento técnico, eu falei, a minha vida precisa mudar a partir de hoje. E desde aquele dia 10 de julho de 2013, quando eu pesava 158 quilos, eu venho nessa caminhada aí, que me trouxe hoje a um peso que, se não é magrinho, pelo menos é um peso de entre 96 e 95 quilos, um peso flutuante dos 94 aos 96 quilos. Então eu vim aí com 62 quilos, 63 quilos de perda de peso nesses últimos 4 anos. E conta, Fábio, por onde você começou? Que nem você se viu obeso, que nem tá passando as fotos do Fábio no vídeo, Você se via obeso, você não se via, que nem você disse? Não, na verdade é até conversando um pouco antes aqui, já me aconselhando com a profissional psicóloga, de uma distorção de imagem, porque eu nunca me enxergava com 158 quilos, eu achava um absurdo, e eu acreditava com um firme propósito que eu tinha pleno controle sobre o meu peso, um pouquinho de sobrepeso e eu vou emagrecer a hora que eu quiser. E hoje eu tenho um processo reverso, por mais que eu tenha passado, hoje as fotos que vocês estão vendo aí é como eu me enxergo. Então eu tenho um problema muito grande, eu sempre acho que tem que emagrecer mais, eu estou hoje conseguindo ter eliminado 62 quilos, eu me vejo extremamente gordo, naquela época eu não me via. Naquela época eu tinha essa certeza de que para mim estava bom. E eu acho que por amor, a família acabava um pouco sendo conivente com aquilo. Então, a esposa, que eu devo muito a ela, meus pais, acho que ou eles também não me viam daquela maneira, porque você acaba enxergando a essência da pessoa. Pode ser até que ver. Mas não alerta. É muito delicado você falar, você tá gordo, você precisa emagrecer. Isso, exatamente. Então, quando eu tive esse problema de querer mesmo, de ter algo diferente, eu passei a me enxergar, e aí eu comecei a ver, e aquela velha história que eu não tinha fotos minhas dessa época, nessa época, a foto digital você apaga, a foto você não tem, e hoje eu acabo recebendo fotos de familiares, olha você, olha como você era, olha, e aí você fala, nossa, era eu mesmo, eu estava desse jeito. Eu realmente não me enxergava, tinha esse problema de imagem que você falou, essa distorção de imagem. Então, depois a gente vai conversar fora do ar sobre essa distorção. Eu sugiro, você tirar fotos agora de você magro, colocar para você começar a analisar esse processo visual. Eu até consigo me ver eu muito mais magro do que aquela época que talvez eu não tenha me expressado bem. Naquela época não me incomodava porque eu não me via, e hoje eu sempre acho que precisa mais. Eu sempre acho que eu preciso emagrecer mais. Por um certo lado é bom, porque eu acabo sempre me policiando para continuar dentro da minha meta. Porque todo mundo fala, que o grande problema do emagrecimento é o depois, e eu estou nesses 4 anos, graças a Deus, sem essa
sem esse deslize, sem esse ganho de peso. Então, estamos conseguindo uma vitória dia a dia. E assim, o metabolismo do homem é muito bom, Fábio, né? Assim, a literatura fala que assim, o homem emagrece com muito mais facilidade. Conta um pouquinho assim no começo, como que foi a tua dieta? Que nem eu disse, no dia que o meu filho nasceu, que eu decidi começar, eu falei, preciso emagrecer, eu fui tentar procurar alguma coisa. Meu conhecimento, não sou dessa área de saúde, meu conhecimento sobre emagrecimento, comer saudável, era aquela extremamente limitado ao que todo mundo fala, a refeição de 3 em 3 horas, um pouquinho de cada coisa, mas eram protocolos que já tinham falhado para mim. Então eu precisava de alguma coisa mais, eu precisava conhecer algo mais. Então comecei a mergulhar na internet, tentando buscar alguma coisa diferente. Naquela noite mesmo, parece que eu estou forçando, mas não é. A cena foi justamente essa. Eu cheguei na maternidade, no dia que meu filho nasceu, eu preciso emagrecer porque eu não vou ver meu filho crescer, e passei aquela noite procurando na internet. No segundo clique na internet, eu caí num site de um médico, chama Dr. Souto. Ele é um médico, ele é um neurologista, mas que acabou, através de estudo de nutrição, acabou se especializando em outra área. Ele atende nessa área, mas ele criou um blog com uma vertente da dieta paleolítica. Então, assim, apesar dele não pregar a baixa excessiva de carboidrato, ele prega essa ideia da comida sem rótulo, a comida de verdade, aquela que ele brinca, comer bicho e planta, que é o que nossos ancestrais comiam. Então, eu parti daí. Inicialmente fiz um corte rígido nos carboidratos, sem aumentar muito o meu consumo, minha ingestão de proteína, mas fiz um corte de carboidrato e com o passar do tempo fui conhecendo o meu corpo, porque é importante você conhecer o seu corpo para o emagrecimento, muito mais do que dicas de nutrição por si só. Não, você tem que procurar um especialista, seja um nutricionista, seja no meu caso, que eu acredito que seria mais interessante para mim, um psicólogo teria me ajudado mais do que propriamente um nutricionista. Procure um profissional da saúde, mas conheça o seu corpo, para o profissional saber manejar isso com você. Porque eu não acredito muito naqueles profissionais que são paradigmas, que não tem paradigmas, são aqueles de dietas prontas. O que é isso? Vai você, ele te dá uma dieta pronta, uma dieta. Eu não acredito muito nisso, eu acredito que o bom profissional ele te conhece, para entender aquilo que funciona para você. E o que eu achei legal com o blog do Dr. Souto foi dessa possibilidade de você se adaptar de acordo com aquilo. Então ele indica no blog nutricionistas que seguem essa ideia dele. E eu comecei meu processo de emagrecimento no blog. E fui emagrecendo, e aquilo foi... o emagrecimento, ele é... A lei da inércia, ela é aquela, né? Se você está parado, você tende a ficar parado. Se você está em movimento, você tende a ficar em movimento. Quando você começa o movimento de emagrecimento, você quer cada vez mais seguir nesse movimento. E tive o privilégio de ganhar, novamente falando da minha esposa, um workshop para poder conhecer o Dr. Souto, para poder conversar com ele, para poder trocar experiência, que para mim foi primordial. Eu brinco que eu falo no blog toda vez que eu comento alguma coisa, e vários outros blogs nessa vertente que você tem o Paleo Diário, você tem o Senhor Tanquinho, que seguem esse tipo de dieta. E eu sempre comento lá, que eu falo que principalmente o Hilton do Paleo Diário e o Dr. Souto, eles salvaram a minha vida, porque eles me mostraram possibilidades, eles sempre mostraram uma atenção extrema. Você coloca alguma coisa no blog, ele tem alguns moderadores da área de nutrição que respondem. Tem a Patrícia Aires, que é uma pessoa extremamente solícita, então você tem um contato direto com ele, apesar de você não estar numa clínica, a vontade que eles têm de fazer algo diferente é algo contagiante, porque eles buscam sempre ajudar alguém. E o blog do Dr. Souto, o que me agrada é que ele é extremamente cientificista. Ele não fala, é assim, corta o carboidrato porque é assim, pronto. Não, ele vai te trazer uma série de estudos prospectivos, randomizados, estudos de verdade, não com um protocolo meramente observacional, mas com embasamento científico. Então você começa a acreditar naquilo. Você começa a acreditar que você talvez não dependa tanto do carboidrato. Você depende de um carboidrato, mas num índice um pouco mais baixo, um carboidrato natural, com baixo índice glicêmico. Você começa a entender que você tem que evitar determinados tipos de gordura, mas a gordura
natural do alimento, aquela gordura não em excesso, mas a gordura natural do alimento, talvez ela te faça bem para algumas coisas, então você começa a entender alguma coisa. Então eu acho, não tenho procuração nenhuma para fazer propaganda, mas visitem, coloquem na internet. Qual que é o blog? Fala. Se você chama Dieta Low Carb e Paleolítica, se você colocar no Google Dieta Dr. Souto, você já vai cair no site. E aí, a partir daí, você começa a bater uma barra de rolagem de postagens anteriores, você começa a visitar isso aí, a entender. Nas primeiras noites, quando eu decidi emagrecer, eu varava a noite no site, porque eu sempre gostei de conhecer um pouco mais. Eu brinco que eu posso não ser especialista em nada, mas eu sei um pouquinho de tudo, porque eu vou fuçando, eu gosto de conhecer. E ali é um oásis para quem quer conhecer. É muito, muito legal. Eu acho que vale a pena dar uma visitadinha, ainda que você tenha o seu médico, ainda que você tenha o seu profissional de saúde. Sempre bom você conhecer, expandir os horizontes. Eu sempre fui fã de artes marciais, sempre. Sempre algo que eu, desde pequeno, eu sempre convivi no mundo das artes marciais. Parei um pouco durante o processo de emagrecimento, esse processo de síndrome do pânico, parei completamente. No início do emagrecimento, eu sequer tinha condições físicas de fazer exercício. Então, meu exercício se limitava a nadar no clube, ir até o clube da cidade, nadar um pouquinho, caminhar na piscina. E aí, gradativamente, quando o seu corpo vai melhorando, você mesmo vai melhorando, vai buscando algumas coisas mais, fazer uma boa caminhada. E até hoje eu não gosto muito da parte de levantar peso, mas apesar de ser necessário saber e hoje fazer por ser necessário. Mas eu pude voltar de novo para as artes marciais, que é o que eu gosto e é o que me impulsiona a treinar, o que eu tenho vontade de sair de casa para treinar. Isso que eu acho que também que é um fator legal. O exercício tem que ser algo agradável. O exercício tem que ser uma escolha daquilo que você gosta de fazer. Eu tenho um cunhado, inclusive ontem a gente estava na casa dele, a minha sogra precisa pegar a passagem. Ele pegou a bicicleta dele de um determinado ponto de Santo André, foi até a rodoviária, mais perto de 15 quilômetros, na caminhada, na pedalada, porque é o que ele gosta. Ele é uma das pessoas que, se você pedir para ele ficar dentro de uma academia, ele não vai gostar, mas pedalar, tá com o vento batendo na cara, então acho que isso que é importante para o esporte e para você se adaptar a um esporte. Eu pude voltar às artes marciais, também hoje faço natação, que é também algo que eu gosto, e devagarzinho vamos indo, mas o esporte, né, o exercício físico não só para emagrecimento, para a saúde como um todo, né? Para mim, tanto é que no segundo bloco nós vamos estar com o Ricardo Águas, personal, que vai estar falando sobre exercícios de emagrecimento. Mas assim, é importante, né, assim, associar qualquer exercício que seja, uma caminhada, né, ou uma pedalada, precisa encontrar alguma coisa, porque assim, a liberação das endorfinas do cérebro com o exercício é sensacional. E tudo, né? Tudo, aquela dorzinha que você tem nas costas, parece que as costas se ajeitam, tudo melhora, não só para o emagrecimento é primordial, porque faz parte desse pilar, a boa alimentação, o exercício físico e a mente, né? Eu brinco que é um tripé que é necessário, você precisa estar bem com a sua mente para você poder, né? Mente sã e corpo são, você precisa estar com a sua mente boa para você cuidar do seu corpo, para você cuidar do seu corpo passa por esse binômio alimentação e exercício. Então, esse tripé é fundamental, estar sempre bem consigo mesmo, buscar. Eu não por estar na sua presença, mas eu sou extremamente entusiasta do trabalho dos psicólogos. Eu acho que os psicólogos eles podem tratar vários aspectos da sua vida. Tudo passa por como você encara a sua vida e o tratamento da sua cabeça, né, dizendo assim formalmente. Então, acho que o psicólogo pode te ajudar em vários aspectos. E aí, esse tripé está formado, você consegue alguma coisa. Não que eu tenha conseguido grande coisa, mas para mim é uma vitória. Então, eu fico muito, muito, muito feliz de poder saber que, de uma forma ou de outra, a gente ajuda algumas coisas. Eu tenho uma prima, a Karine, que também tinha um problema de obesidade, e Fábio, que legal, eu vou começar com você. E hoje ela magérrima, linda, e você saber que você, de uma certa forma, influenciou alguma pessoa, é muito legal, é muito bom. Não, eu acredito que aqui você também vai influenciar várias pessoas, os homens que estão nos assistindo, né, que assim, que sigam o exemplo do Fábio, né, e comece, porque tem que fazer uma reconstrução da vida para emagrecer. Uma reconstrução, e tudo muda, a disposição muda, o seu humor, a forma como você enxerga a vida, tudo muda. Você sabe, Fábio, que assim, né, a minha advogada,
ela tinha obesidade mórbida e ela operou uma emagreceu. E ela fala para mim assim, até o jeito que as pessoas olham para ela agora é diferente. A sociedade, ela é perversa nesse sentido. Por mais que você seja uma pessoa, por mais que você seja uma pessoa extremamente desenvolvida, evoluída, que você vai dizer, não, eu não me prendo às convenções sociais, eu não me prendo à opinião alheia. Você está inserido dentro de um organismo social, você está inserido numa sociedade e essa sociedade traz alguns preconceitos e alguns conceitos pós-determinados que você não tem como escapar. E aquilo acaba, no fundo, por mais que você esteja preparado, aquilo te fere. Então, isso muda muito como as pessoas... Eu mudei de local de trabalho um pouco depois que meu filho nasceu e retornei 3 anos depois, e é muito legal você ver como as pessoas te olham com aquele olhar de, mas será que é ele mesmo? E aí começam as ilações, né? Pô, mas o que ele fez? Como será que ele fez? Não. Então, porque é outra coisa que eu até escrevi hoje na minha página do Instagram, né? O obeso, às vezes, quer uma máquina que não existe. Você vê, você levou 4 anos para ter a perda de peso. Isso, não existe, né? A fórmula mágica. É uma tendência nossa da vida, né? A gente vive nessa geração fast food, tudo rápido. Eu quero uma fórmula que me emagreça, seja através de medicamento ou não. Eu quero algo que resolva a minha paixão, eu quero algo que resolva meu problema profissional. Então a gente vive nessa era fast food, queremos respostas rápidas para tudo. E o emagrecimento, ele não é assim. O emagrecimento, ele passa por altos e baixos, ele vai passar por aquele momento que você vai dar uma deslizada na dieta. E mais importante, muito mais grave do que você deslizar na dieta é você ficar carregando aquela culpa pelo resto da semana. O Dr. Souto diz numa das postagens dele, eu sei que parece papo de guru, mas é que ele me ajudou muito, então eu cito ele com muito carinho. Ele diz numa das postagens dele que a dieta, o protocolo da sua dieta não é a Bíblia. O seu nutricionista, o seu personal trainer, ele não é Deus, ele não vai te castigar por aquilo, não. Ele é alguém que você tem que seguir esse profissional e acreditar nele. Derrapada vai ter, porque a nossa vida é assim, a gente vive derrapando em vários aspectos da nossa vida. Eu acho que se a gente está aqui tentando acertar alguma coisa, é justamente tentando entrar na linha de uma coisa ou outra na nossa vida. Vai derrapar na dieta? Vai. No dia seguinte, recomeça, não carrega essa culpa. Vai de novo, continua, porque o bom não pode ser inimigo do ótimo. Se você não atingir o estado ótimo, vai no estágio bom. Eu dei uma derrapada. Deu uma derrapada? Se é uma derrapada, acontece. É óbvio que você não pode viver 6 dias da semana em derrapada e fazer dieta em 1. Que aí, na verdade, você está derrapando quando faz dieta e não derrapando quando você sai dela. Então, mas você sabe que assim, eu faço uma análise pela linha psicológica, né? Às vezes tem que entender o que faz essa pessoa se auto-sabotar. O que faz não seguir a dieta. Eu sei que é um tanto reducionista, é isso que eu estou falando. Eu estou me posicionando numa pessoa que está em, digamos assim, condições normais de temperatura e pressão, seguindo a sua dieta. Mas, muitas vezes, sair é algo que faz parte. E o Jason Fung, ele é um médico norte-americano e ele trabalha com a ideia de jejum intermitente. E ele coloca justamente isso. O jejum intermitente é uma ideia que me agrada muito, eu gosto de praticar o jejum alguns dias da semana, me faz bem. E ele fala justamente isso, que a nossa vida é um eterno banquete e deserto. Você tem que saber aproveitar tudo. Se você viver só no deserto, você vai morrer à míngua. Se você viver só no banquete, você com certeza vai ter problemas. Então o grande segredo está no equilíbrio. Você saber transitar entre... Exatamente. Porque você não pode, voltando àquilo que nós falamos da parte da sociedade, você não pode estar dentro de uma bolha. Você vive dentro de uma sociedade e hoje você comemora. Você comemora aniversário, você comemora uma promoção no seu trabalho, você comemora o nascimento do seu filho. As comemorações são regadas à comida. E você também não pode se mutilar, você tem que saber fazer escolhas. Mas a partir do momento que você, lógico, entrando no viés profissional que você disse, a partir do momento que você consegue identificar o que faz você se boicotar e você se coloca numa situação de normalidade, a saidinha na dieta também é uma questão de normalidade. Saber se aceitar nesse momento e continuar é mais importante. Porque eu acho que disposição para fazer dieta todo mundo tem.
a disposição para continuar depois de um determinado fracasso. E isso vale para tudo na vida, né? A gente, quando dá uma titubeada até um determinado fracasso, a gente olha para frente e fala, pô, e agora? Então é melhor eu voltar para trás, porque se aqui eu já fraqueci, o que vai ser lá na frente? Aí você começa a retroceder. Às vezes o que você precisa é só, não, respira e vamos daqui para frente. O que vale, né? Eu não sei bem essa situação, mas o que mais vale é a jornada do que aonde você chega, né? Então faz essa jornada, seja para emagrecer, seja para procurar alguma coisa melhor na sua vida, um bem-estar, seja onde for, faça da jornada o que vale a pena. E para quem quer conversar com você, saber mais da tua história, você tem aquele blog que você me enviou, né? Na verdade o blog é o Paleo Diário, é um depoimento que eu dei no Paleo Diário, mas quem quiser conversar comigo pode procurar pelo Facebook, é Fábio Krupp, CRUPPI, que, nossa, será um prazer eu poder ajudar alguém, vai ser um prazer. Pro PH tá colocando aqui pro pessoal. Pode colocar, me procura lá, tem um Insta, sempre respondo e é muito, se eu puder ajudar alguém, vai ser um imenso prazer, assim, muito à disposição de todos aí. Obrigada, Fábio. Eu agradeço. Vamos para um break comercial e já voltamos. SCS TV, da cidade pra você. SCS TV, da cidade pra você. SCS TV, da cidade pra você. SCS TV, a TV pra você. Bem, voltamos para continuar o nosso programa sobre emagrecimento. E está comigo aqui o Ricardo Águas, personal, né, que vai estar falando. Ricardo, acho que você assistiu, né, o Fábio estava aqui conosco falando sobre a história dele de superação, de emagrecimento, né, das conquistas dele. E explica, né, assim, estou acima do peso, não sei por onde começar. Eu preciso ir para uma academia, fazer exercício. O que você me fala disso? Por onde eu começo? Legal, bacana. Eu acho que hoje, Bárbara, pelo menos a gente tem uma impressão às vezes que parece que o mundo quer emagrecer, né? Parece que... Mas o mundo está obeso. Eu acho que as pessoas estão tão gordas. A gente vê muitas estatísticas, né? A gente vê que os Estados Unidos 50%, 60% estão acima do peso, 30% são obesidades, né? Aqui no Brasil, a nossa última estatística do IBGE foi de 40%, 45% de pessoas acima do peso. A gente vê assim que realmente hoje em dia tem um número muito grande de pessoas que estão ou com sobrepeso ou já entrando no nível de obesidade, né? E aí às vezes a pessoa ela decide, né, ter atitudes para começar a emagrecer e às vezes não sabe exatamente por onde começar ou qual o caminho que ela deve começar a seguir, tá? A primeira coisa que a pessoa que vai começar a fazer um processo de emagrecimento é fazer uma avaliação clínica, procurar um médico primeiro, tá? Então, primeiro é importante você fazer um check-up cardiológico, ver se você de repente está com alguma patologia, ver se você está 100% liberado para fazer exercícios físicos como aeróbicos, musculação, treinos funcionais, se você não tem nenhuma restrição articular, se você não vai trazer nenhum problema no seu cotovelo, no seu ombro, no seu joelho, enfim. Então é importante primeiro você fazer esse check-up para ver se você pode ingressar em programas de atividade física, tá? Ainda dentro do ambiente clínico, é importante hoje as pessoas terem uma consciência que é importante passar por um endocrinologista quem quer fazer um emagrecimento. Mas com qual intuito, qual objetivo? De fazer uma dosagem hormonal, de ver como, principalmente de dois hormônios que interferem bastante no processo de emagrecimento, que é o cortisol e a testosterona. Às vezes você pega uma pessoa que tem um nível de estresse muito elevado, por conta de família, por conta de trabalho, ela não tem não ideal para ela poder recuperar, ou é uma pessoa que tem um sono, aquele sono picotado, sabe, não consegue dormir bacana, não consegue ter uma recuperação bacana, o hormônio cortisol em repouso começa a ficar muito elevado. E quando isso começa a acontecer, por mais que ela faça uma reeducação alimentar, por mais que ela faça um programa de exercício físico, ela não vai conseguir ter um emagrecimento bacana, porque o cortisol em excesso, quando você está em repouso, começa a inibir essa sua queima de gordura. Então, às vezes você começa a fazer tudo certinho, começa a não ter um resultado satisfatório e fala, puxa, mas o que está acontecendo, né? E às vezes você precisa equilibrar essa parte hormonal, principalmente o cortisol. A testosterona também é um hormônio muito importante nesse processo de resultado de emagrecimento, porque ele está associado principalmente ao ganho de massa muscular, o anabolismo de massa muscular e a diminuição de gordura. Então, homens, a partir
partir de 45, 47 anos, mulheres a partir de 40, 42 anos, começa a ter uma queda na sua produção de testosterona. E às vezes não é uma queda acentuada, às vezes, por exemplo, você teria que estar produzindo 500 mililitros de testosterona, você está produzindo 300. Então, um endocrinologista, um médico, ele vai te sugerir uma reposição hormonal e vai equilibrar a sua produção hormonal. E isso é muito interessante para você começar a fazer tanto uma reeducação alimentar como um programa de treinamento e ter um resultado bacana. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é essa visão clínica, para ver se está tudo bem. Segundo passo, é importantíssimo você procurar uma orientação nutricional, tá? Por que a gente fala isso? Às vezes a gente pensa que está comendo corretamente, né? E às vezes nem sempre o que falam que é bacana, que dá certo, vai dar certo para você, né? Então você precisa fazer algumas avaliações e o profissional da nutrição vai conseguir te orientar o melhor tipo de carboidrato para você ingerir antes do seu treino. Então, por exemplo, se você faz um crossfit, se você faz corrida, se você vai fazer musculação, então existem diferentes tipos de carboidrato para você estar ingerindo para você ter um bom rendimento no seu treino. No pós-treino, qual a melhor proteína, qual o melhor tipo de suplemento, se é necessário ter algum suplemento para você estar ingerindo, para você otimizar seu ganho de massa muscular, para você poder ter uma recuperação e não ter uma perda de massa muscular no seu pós-treino e otimizar sua queima de gordura. Então o ambiente nutricional ele é muito importante para que você consiga também ter um resultado satisfatório. E como último passo, antes de você entrar no seu programa de treinamento, de exercício físico, é fazer uma avaliação física. Eu sou um cara que sempre pego muito nesse ponto, né? Mas para quem busca o emagrecimento, por que é importante fazer uma avaliação física? Por dois motivos. A gente vai conseguir identificar a quantidade de gordura, de massa muscular que você tem, nível de condicionamento, e a gente consegue calcular o seu metabolismo de repouso e o seu gasto energético durante o treino. E o que isso ajuda a pessoa no emagrecimento? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa precisa ter um gasto calórico diário, sem fazer exercício físico, de 1.500 calorias, pelo seu peso, pela quantidade de massa muscular e de gordura que ela tem. Só que hoje ela tem um gasto diário de 1.200, então ela tem um déficit de 300 calorias. Então o treinamento dela tem que ser focado para melhorar esse metabolismo de repouso. Vamos supor que de repente a deficiência dela é o gasto energético que ela tem durante o treino, a sessão de treino. Vamos supor que ela tem que gastar 500 calorias durante a sessão de treino dela para poder ter uma otimização da utilização da gordura corporal. Só que hoje, por condições fisiológicas, musculares, ela consegue gastar no máximo 300 calorias. Então ela vai ter que desenvolver um programa de treinamento para suprir esse déficit de 200 calorias. E a partir dela vai começar a ter uma queima de gordura mais considerável, uma queima de gordura mais relevante, tá? Então esse é um ponto muito importante no cálculo do metabolismo, para ver onde que a gente vai direcionar o treino, se é para melhorar o metabolismo de repouso dela ou o gasto energético dela durante o treino. E um terceiro ponto dentro das avaliações é identificar qual a melhor intensidade da pessoa realizar o exercício para poder queimar gordura. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, olha Ricardo, eu vou fazer esteira, eu vou fazer bicicleta, eu vou fazer o transporte, eu vou fazer natação, tudo bem, mas será que é só subir na esteira? Será que é só pedalar 30 minutos? Então, numa avaliação, a gente consegue determinar qual a melhor frequência cardíaca que você tem que estar atuando nesse trabalho aeróbio para ter uma maior eficiência bioenergética, ou seja, qual frequência cardíaca que o meu corpo consegue consumir mais carboidrato, qual frequência cardíaca o meu corpo consegue consumir mais gordura. Aí você vai fazer o seu treinamento aeróbio dentro de uma zona cardíaca que naquele momento você vai ter uma maior eficiência na utilização energética do seu corpo. Ricardo, aquela frase, né? É necessário fazer exercício para emagrecer? É verdadeira? Poxa, é verdadeira, né? Às vezes, muitas pessoas, às vezes, por não gostar de exercício físico, ou por às vezes ter tido experiências positivas de exercícios físicos, procuram emagrecer somente com alimentação. Até um certo ponto isso vai dar certo, mas você vai chegar num certo limite que seu corpo não consegue mais queimar gordura. Então o que acaba acontecendo? Você precisa inserir alguma atividade onde o seu corpo aumente esse gasto energético, né? E aí vai entrar a importância do exercício físico. E hoje em dia, Bárbara, a gente trabalha num conceito chamado de emagrecimento anabólico. O que isso significa? A pessoa quer emagrecer? Tudo bem.
Só que ela tem que perder somente a gordura. Se a pessoa ela começa a perder muito peso, mas ela começa a perder muita massa muscular junta, a tendência é que a médio ou até a longo prazo, esse metabolismo tenha uma queda considerável, ela engorde tudo que ela emagreceu e engorde até um pouco mais do que ela estava antes. Então, para você não ter um efeito rebote a médio ou longo prazo, é importante que você consiga perder o máximo de gordura, mantendo até ganhando um pouco de massa muscular. E para você conseguir ficar dentro desse emagrecimento anabólico, é necessário você ter o exercício físico, porque o exercício físico direcionado, você vai conseguir fazer uma manutenção da sua massa muscular, vai conseguir fazer um ganho da sua massa muscular e que se você não tiver um programa de treino para isso, você não consegue estar inserido nesse contexto de emagrecimento anabólico. Ricardo, e a musculação? A musculação engorda? Ah, Escreve esse livro. Às vezes tem pessoas que querem emagrecer e falam assim, não vou fazer musculação senão engorda, porque a musculação não é para emagrecer. Às vezes a pessoa tem um conceito que musculação é só para quem quer ficar forte, grandão, né? Hoje em dia, a musculação ela passou assim por uma análise tão profunda no âmbito científico que hoje em dia a musculação ela se torna uma chave fundamental no processo de emagrecimento. Às vezes o que pode acontecer, às vezes as pessoas que estão nos assistindo já teve essa experiência de repente ter feito a musculação e ter ganhado peso na balança, tá? Mas eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está treinando, está fazendo um exercício aeróbico, está fazendo musculação e depois de 2 meses você perdeu 2 quilos de gordura, mas ganhou 2 quilos de massa muscular. Na balança vai estar o mesmo peso que você tinha há 2 meses atrás. Aí você vai falar assim, puxa, então não estou melhorando? Não, calma, você perdeu 2 quilos de gordura e ganhou 2 quilos de massa muscular. E provavelmente você vai observar essa mudança principalmente nas suas roupas, né? Se você fizer uma reavaliação física, você vai observar isso, vai conseguir quantificar isso, mas no dia a dia você vai perceber que a sua calça começa a ficar mais folgada, a blusinha começa a ficar mais solta. Então às vezes a pessoa ela começa a entrar numa linha de pensamento, a balança não diminui, a balança não diminui, às vezes a balança aumenta. Então, quer dizer, ela perdeu às vezes 2 quilos de gordura e ganhou 3 de massa muscular. Então, ela aumentou 1 quilo na balança, mas não quer dizer que ela piorou, ela só está mudando a composição corporal dela. Então, hoje, a musculação, a gente sabe que ela não engorda. O que pode acontecer, às vezes, você ganhar um pouco de massa muscular e massa muscular, quando você sobe na balança, ela está sendo pesada junto, né? Quando você sobe numa balança que mostra ali o seu peso ali 60 quilos, ali está mostrando massa muscular, massa óssea, gordura, o peso dos seus órgãos internos. Então, a pessoa que fica somente presa ao seu peso de balança, às vezes ela é induzida a pensar que não estou perdendo peso, aumentou um pouquinho meu peso de balança, então deve ser a musculação. Muito pelo contrário, hoje a musculação, até mesmo por uma estimulação hormonal, é importantíssimo você ter no seu processo de emagrecimento. Um outro ponto que se atém mais à parte estética, mas ele é tão importante quanto para as pessoas, que vamos supor que você perdeu uma quantidade de gordura considerável, você perdeu 8, 10, 15 quilos de gordura corporal e você corre um sério risco de ficar flácido, com flacidez, braço, perna, e se você for deixar para fazer musculação depois que você perdeu 10, 15 quilos de gordura, para você recuperar essa sua flacidez será muito mais difícil, o caminho será muito mais longo. Agora, se você vai perdendo 10, 15 quilos de gordura e paralelamente você vai fazendo um trabalho muscular, a tendência é você não ficar flácido, vai perder essa quantidade de gordura e com tudo no lugar, que é um ponto importante aí na parte estética aí das pessoas. Ricardo, as pessoas têm uma dúvida, né? O que mais emagrece? O aeróbio ou o musculação? Isso aí também é outro ponto que às vezes as pessoas pensam que é o aeróbio, né? Que é só o aeróbio. Eu mesma pensava. Né? Na verdade, hoje a gente tem uma série de estudos de escolas como na escola americana, na escola australiana, a escola alemã, de produções científicas voltado para emagrecimento, exercício que influencia o metabolismo, exercício que influencia a perda de gordura, e eles conseguiram já desenvolver tipos de treinos de musculação que você consegue às vezes perder mais calorias com o treinamento aeróbio. Então, dependendo do perfil fisiológico da pessoa, às vezes ela não tem condição de fazer um programa de trabalho aeróbio de alta intensidade que vai otimizar o gasto calórico dela, mas às vezes ela consegue fazer um treinamento de musculação que é mais intenso que o aeróbio que ela consegue fazer hoje e vai te gerar um gasto calórico muito maior que o aeróbio, tá? Então a gente tem esse lado. Mas de uma forma geral,
a gente pode dizer que hoje você precisa conciliar os dois tipos de treinamento, tanto o aeróbio como a musculação. Tem um estudo bem tradicional nessa nossa área, que eles pegaram um grupo de pessoas que só faziam aeróbio, um segundo grupo de pessoas que só faziam musculação e um terceiro grupo que fazia musculação e o aeróbio. E quando a gente fala que faz musculação e aeróbio, não necessariamente é no mesmo dia, mas sim na mesma semana, em dias alternados, tá bom? O grupo que conseguiu ter uma maior perda de gordura e conseguiu manter isso por mais tempo foi o terceiro grupo que conciliou o trabalho aeróbio e o trabalho da musculação. E a justificativa é que quando você faz o trabalho aeróbio, ele vai conseguir pegar aquela gordura que já está ali acumulada no seu corpo. E a musculação, além de ele também utilizar a gordura que já está no seu organismo, ele faz com que o seu metabolismo fique acelerado por 12, 24 até 48 horas, dependendo do tipo de treino que você faz. Isso evita que novas gorduras se formem. Então, você unindo esses dois processos fisiológicos no seu processo de emagrecimento, você vai conseguir ter um resultado maior do que a pessoa que só faz aeróbio, a pessoa que só faz a musculação. Ricardo, e treinar em jejum? Hoje em dia o pessoal tem uma parte de uma galera que tá assim, seguem essa linha de treinar em jejum. Treinar quando não dá tempo de tomar café. O que está acontecendo hoje, né, que a gente vê muito em blog, internet, né, em redes sociais. Às vezes a pessoa posta lá, hoje eu fiz 30, 40 minutos do aeróbio leve em jejum, né? E com o intuito de passar a mensagem de que isso você consegue emagrecer, porque o seu nível de glicose, de carboidrato está baixo, então o seu corpo é obrigado a utilizar a gordura como fonte de energia nesses 30, 40 minutos que você faz de aeróbio leve em jejum. Só que aí a gente pesquisando em artigos científicos, tá? em revistas que estudam metabolismo, que estudam queima de gordura, a gente encontra a seguinte situação. Primeiro, isso não é comprovado cientificamente, tá bom? Pode ser que amanhã seja comprovado, mas hoje isso não tem uma comprovação científica de realmente as pessoas fizerem um exercício aeróbio leve em jejum, vão conseguir queimar mais gordura do que uma pessoa que não faz esse tipo de procedimento, tá? Então, hoje não tem essa comprovação científica. Segundo, a gente sabe que para você otimizar o seu gasto calórico, quanto mais intenso for o seu exercício, seja o aeróbio, seja a musculação, maior o seu gasto energético. Isso é uma via de aumentar a sua queima de gordura. E quando você começa a fazer um trabalho em jejum, você aumenta as chances em perder a sua proteína, em sua massa muscular. Por quê? Para o seu corpo utilizar sua célula de gordura como fonte de energia, ele primeiro precisa ter uma certa quantidade, um nível mínimo de glicose, de carboidrato, para poder acionar a sua queima de gordura, a sua célula de gordura. Às vezes esse nível de glicose está tão baixo, quando você vai treinar em jejum, que ele não consegue ativar a sua célula de gordura para ser utilizada durante um exercício físico. E aí a única fonte de energia que sobrou para ele foi a sua proteína, a sua massa muscular. Às vezes a pessoa até observa, perdi ali 2 quilos na balança, mas às vezes não foi de gordura, e sim de massa muscular. Na verdade, você está dando um passo para trás em vez de estar realmente queimando a sua gordura. Então, é importante falar isso, Ricardo, porque assim, as adolescentes, os moços mais jovens, né, como elas ficam com essas neuras da balança. Perfeito. O que as pessoas precisam entender é que não é a balança que determina se você está bem ou ruim, né? Na verdade, aquela história do peso ideal não existe, né? O IMC, ele também não é tão realista quando você começa a fazer um programa de atividade física. Por quê? Quando você, assim, eu preciso ver se eu estou acima do meu peso ou não. Você tem que realmente fazer uma avaliação e ver, olha, eu tenho tanto de massa muscular, eu tenho tanto de gordura corporal. Aí você vai ver se o que você tem de gordura corporal pela sua idade, pelo seu sexo, você está acima ou não. Realmente, estou acima, estou 5 quilos, 10 quilos acima do que eu deveria estar para a minha idade. Aí você realmente vai fazer um trabalho para diminuir essa gordura corporal. Provavelmente você vai observar uma diminuição na sua balança, mas você não tem que chegar num peso mínimo, num peso ideal. Por quê? No processo de treinamento é comum a pessoa perder gordura e ganhar massa muscular. Então vamos supor que a pessoa perdeu 10 quilos de gordura, que é uma quantidade considerável, mas ao mesmo tempo ela conseguiu adquirir 5 quilos de massa muscular. Então você perdeu 10 e ganhou 5, na balança vai estar mostrando 5 quilos a menos, e não os 10 que você perdeu. Mas o que importa de fato para a sua saúde e para a sua parte estética é essa mudança da composição corporal. O peso realmente ele é muito relativo, muito subjetivo. Acabar com essa barreira. São alguns mitos, né? E uma coisa, Ricardo, e quando você soa mais, você está lá fazendo exercício, isso significa que você está emagrecendo? Não, de forma alguma, né?
é comum, né? Eu dou treino de corrida em parques, às vezes com alguns alunos, e observo às vezes um sol muito forte, tá um calor, a pessoa está de moletom. É comum também às vezes observar a pessoa com um saco plástico preso ao corpo, porque ela está com o intuito de suar, né? E na linha de raciocínio dessa pessoa, quanto mais ela suar, mais gordura ela vai perder. Por que ela pensa isso? Porque ela pesa antes do treino, ela fala, lá, estou com 55 quilos. Ela faz esse procedimento de moletom, saco plástico no corpo, ela, depois de 1 hora caminhando, correndo, ela vai lá pesar, ela vê lá, em vez de 55, agora eu estou com 53. Só que esses 2 quilos a menos não foi de gordura, e sim de água, né? Então ela perdeu somente líquidos e sais minerais, tá? E na verdade o suor nada mais é do que uma regulação da temperatura interna do nosso corpo, tá? Se a nossa temperatura interna chegar a 40 graus, o nosso cérebro vai entrar em um processo de convulsão. E isso, pós-convulsão, pode deixar alguns danos neurológicos para você. Então, para que isso não aconteça, o corpo libera esse calor interno em forma de suor, né? E aí, às vezes, tem pessoas que têm aquelas dúvidas, por que tem gente que sua mais e gente que sua menos? Nada mais é por uma questão, primeiro, de quantidade de gordura corporal. Quem tem mais gordura tende a suar mais, porque esse calor interno aumenta mais rápido, a temperatura interna aumenta mais rápido, ou às vezes por uma questão genética. Então, às vezes, tem gente que subiu um lance de escada e já começa a pingar. Tem gente que às vezes está meia hora fazendo uma esteira e não pingou quase nada, não suou quase nada. Então, às vezes é mais uma situação genética que a temperatura corporal dessa pessoa não sobe muito. Então o corpo não precisa liberar esse calor em forma de suor, porque não há essa necessidade. Então o suor nada mais é do que uma regulação da nossa temperatura interna. E não existe nenhuma relação se você suar mais ou suar menos, vai perder mais ou menos gordura. Tá ok? Ricardo, obrigada pela tua presença. Claro, legal, eu que agradeço. Fala da sua página. Legal. A gente tem a página tanto no Facebook como no Instagram, que é o profissional Ricardo Abras. Pode entrar em contato, pode mandar uma mensagem lá que a gente responde. Várias dicas. A gente posta várias dicas lá de treino, de alimentação, de motivação, né? Às vezes a pessoa não está no dia legal, a gente bota lá uma dica de motivação, ajuda bastante as pessoas. É importante, né, estar motivado, né? Agora está passando essa foto que eu acho muito significativa, né? De uma mulher obesa saindo a mulher magra, né? Tentar se olhar e sentir, né? O que pode ser o gatilho dessa mudança? Né? Basta você querer. Bem, o programa Equilíbrio Emocional hoje fica por aqui e nos vemos na próxima quinta-feira. Tchau.